Olá, espero que estejam todos bem. Aqui a gente está começando mais uma aula desse quadro nosso que chama Entendendo uma Equação, em que a gente pega uma equação e destrincha essa equação. Hoje a gente vai falar sobre equação fundamental da calorimetria. Tá? Lembrando que essa é uma iniciativa desse projeto Estuda Ciência. A gente tem um perfil no Instagram onde tem dicas e outras aulas de ciências naturais e matemática que vocês podem acompanhar. Visitem o nosso perfil. Tá legal? Bem, sobre a equação fundamental da calorimetria. Tá? Lembrando que essa é a equação fundamental da calorimetria, se você não viu ou se você não já viu, mas não lembrava. Q é igual a m vezes C vezes ΔT. O que são essas variáveis dessa equação? O Q é o calor, o m é a massa inercial mesmo, o C é a quantidade que a gente chama de calor específico, e o ΔT é a variação de temperatura. Só dando um contexto para essa equação, eu gostaria de citar uma frase do Einstein na ocasião da defesa da sua tese em Zurique ainda, que essa tradução é minha do inglês, tá? Não do original em alemão, mas ele diz é uma teoria tanto mais impressionante quanto maior a simplicidade das suas premissas, mais distintas as coisas que ela relaciona e maior a extensão das suas aplicações. Portanto, eu fui profundamente impactado pela termodinâmica clássica. É a única teoria física de conteúdo universal da qual estou convencido de que, dentro do contexto de validade dos seus conceitos básicos, nunca será superada. Ele está falando de termodinâmica. Termodinâmica é a teoria que fala sobre transformações de forma de energia, principalmente de energia térmica em energia em trabalho mecânico. As idas e vindas dessa relação. A gente está num passo anterior, a gente está falando de calorimetria, que é só entender sobre as medidas de energia e temperatura mesmo. Energia térmica e temperatura. Mas é interessante afirmar para vocês que essa teoria, a calorimetria e depois a termodinâmica, ela é muito bem sucedida porque ela parte de premissas que são muito simples e elas têm um alcance muito grande em muitos contextos diferentes. Então ela é realmente muito interessante, ela é uma teoria muito simples, na verdade, e ela tem uma aplicação muito grande. Então é uma coisa que é uma teoria que dá prazer em trabalhar, justamente porque é uma coisa muito é uma formulação muito simples de uma coisa que tem um alcance muito grande, que está no nosso dia a dia e que vale a pena a gente estudar e entender ela para entender melhor a realidade ao nosso redor, tá? Bem, a gente vai começar falando sobre cada um dos termos, né, cada uma dessas variáveis, o significado de cada uma dessas variáveis, e a gente começa por calor, mas a gente faz um paralelo de calor com temperatura porque são quantidades relacionadas. O calor, que é essa variável Q, ele é a energia térmica em trânsito, e esse trânsito é importante. Tá? Esse trânsito significa que é uma energia que um corpo está recebendo do ambiente ou de outro corpo, ou é energia que o corpo está cedendo. Então, calor, embora o nome tenha um significado um pouco diferente no nosso dia a dia, em física ele tem um significado que é energia. Ele é uma quantidade cuja natureza é energia. Então, quando a gente fala de calor, a gente está falando de energia. Ele vai ser dado em Joule, no SI, mas ele tem uma unidade própria que está mais presente no nosso dia a dia, que é a caloria. Tá bom? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Bem, quando um corpo recebe calor, ou seja, quando um corpo está recebendo, tomando para si energia do meio, o calor ele é positivo. Nessa figura que a gente tem aqui, olha só, a gente tem o gelo sobre uma superfície que está em chamas.
O gelo, obviamente, está numa temperatura menor do que a superfície, portanto, o gelo está recebendo energia da superfície. Se o gelo está recebendo energia da superfície, quando você calcular o calor do gelo, ele está recebendo calor, portanto, o calor vai ser positivo, o Q dele vai ser positivo. No caso da superfície, ela está cedendo energia. Se ela está cedendo energia, ela está perdendo calor, e se ela está perdendo calor, o Q dele vai ser negativo, tá? Então, o corpo recebeu energia, calor positivo, o corpo cedeu energia, calor negativo. E temperatura? Temperatura é uma medida macroscópica relacionada à agitação das partículas. Ou seja, a natureza da temperatura não é energia, diferente do calor. A natureza da temperatura é uma natureza própria, tá? E ela é uma medida que tem a ver com a agitação das partículas. Mas aí você pode perguntar, mas professor, você disse que o calor ele tem a ver com energia térmica e todo mundo sempre imaginou que a energia térmica tivesse a ver com a agitação das partículas. Sim, mas a agitação das partículas tem a ver com energia térmica, mas ela não é o único fator relevante para a energia térmica. A estrutura da molécula também é importante, a massa da molécula é importante, tem vários outros fatores que entram. Um deles é a agitação térmica. E essa agitação térmica, esse parâmetro específico, que é a agitação térmica, ele entra aqui na temperatura. Ele é medido de uma certa forma, tá? Por essa medida macroscópica que a gente tem que chamar de temperatura. A gente vai apresentar aqui uma figura de termômetros em temperaturas diferentes e para explicar um pouco o que é a temperatura. Veja, isso aqui são termômetros dentro dessa ampola que tem álcool ou mercúrio, normalmente é mais comum hoje álcool, e aqui você tem um termômetro marcando menos 40, outro menos 20, outro 20, outro 40. Tá? Olha só. Esse, digamos, álcool que está aqui dentro dessa ampola, essas partículas que estão aqui dentro têm uma certa agitação térmica que fazem essa quantidade de álcool ocupar um determinado volume. Esse determinado volume chega até a essa altura dentro dessa escala estabelecida, que no caso é a escala de graus Celsius. A mesma quantidade de álcool, quando está uma temperatura um pouco mais elevada, ele vai ter uma agitação maior de forma que o mesmo líquido ocupe um volume maior e assim por diante. Então, você pode colocar isso numa ampulheta muito fina e pode atribuir uma escala a esse volume desse líquido. E é basicamente isso que a gente faz. A gente tem um elemento que a gente sabe que dilata bastante com a temperatura e por isso a gente utiliza ele, né, para fazer medidas, porque você vai ter escalas mais sensíveis à medida que você tem elementos que dilatam mais com a variação da temperatura. Aí o álcool, o mercúrio ele é até mais adequado, mas o álcool, como ele é mais seguro, ele é mais usado ultimamente. Tá? Isso é a temperatura. Então é você atribuir uma escala a volumes de determinados elementos que têm esses volumes diferentes justamente por causa da agitação térmica das suas partículas. Então é uma medida macroscópica de agitação. É isso que significa ser uma medida macroscópica de agitação. Tá bom? Nesse momento, a gente tem aqui uma simulaçãozinha muito legal para a gente ilustrar essa diferença entre o calor e a temperatura. Olha só, aqui eu vou colocar... Essas simulações são todas do PHET, tá? Da Universidade de Colorado Boulder. E aqui tem várias simulações muito legais. Eu aconselho que vocês entrem e explorem um pouco esse site. Tá? Eu vou
configurar essa simulação específica para mostrar os bloquinhos de energia que ele está trocando, e vou pegar esse becker de água aqui e colocar ali nessa boquinha de fogo aqui. E à medida que pego um termômetro, coloco o termômetro para medir, e à medida que eu aqueço, eu cedo energia para a água. A energia, o calor que ela está recebendo, são os bloquinhos de energia. Esses bloquinhos S representam bloquinhos de energia que estão sendo absorvidos pela água. E a temperatura, ela tem a ver com a agitação, e ela está sendo tá sendo medida pelo termômetro, tá? Então, tudo bem. Lembrem-se, né? Esse E aqui é o calor. Talvez o azeite seja até mais interessante, porque se eu coloco um termômetro no azeite aqui, ele não evapora. Então ele sobe a temperatura até temperaturas mais altas do que essa que a gente vê na água, porque aí começa a ferver e aí não sobe mais. O azeite eu coloco aqui e aí a temperatura dele sobe muito sem ele evaporar, e você pode ver claramente, a temperatura sobe, mas o que eu estou fornecendo para o azeite com o fogo não é a temperatura em si, são bloquinhos de energia. Os bloquinhos de energia se acumulam e a energia está relacionada com a temperatura sobe. Mas são duas coisas distintas, de natureza distintas. Eu vou usar uma outra simulaçãozinha aqui para mostrar para vocês justamente uma ilustração agora de o que é uma temperatura. E essa simulaçãozinha aqui, ela ilustra como a disposição microscópica de estados distintos, de elementos distintos aqui também, mas eu posso colocar só água por enquanto. Bem, a água sólida, ela vai ser uma rede que vai ser muito coesa aqui, né? Existe uma diferença muito grande do estado sólido para o estado líquido. E se eu aumento a temperatura, veja como fica a agitação das partículas, tá? Eu aumento a temperatura e as partículas se agitam, tá? E algumas até evaporam, algumas até se desprendem desse bolo de átomos aqui que é o meu líquido, que está representando o meu líquido, tá bom? Então, temperatura é a agitação das partículas, que não necessariamente é a energia que ela está recebendo. Está relacionado, mas não é igual. A energia são aqueles bloquinhos de energia que o fogo está cedendo para o elemento. Tá? Naquele caso lá, vou voltar aqui para vocês, para o meu azeite, tá? E para a minha água, nesse caso. Tudo bem? Então agora a gente parte para a massa. A massa que entra aqui é a massa inercial, e é a mesma massa que a gente viu quando a gente falou lá de segunda lei de Newton. E é natural que essa massa apareça em muitos modelos, tá, da natureza, porque é uma coisa que a gente consegue medir, né? É uma coisa que está acessível para a gente. Então é natural que se existe alguma dependência com ela, vai aparecer no modelo porque é uma coisa que está acessível para a gente medir. Tá? Não tem acho que nada a acrescentar sobre ela. E a gente tem esse centro, esse grande salto que possibilita a gente chegar nessa relação aqui, que é o calor específico. Tá? O que é o calor específico? O calor específico é a energia necessária para que uma unidade de massa de uma determinada substância varie uma unidade de temperatura. Tá bom? Então, de novo, energia necessária para que uma unidade de massa varie uma unidade de temperatura. Colocando em números, por exemplo, quanta energia eu tenho que ceder, quantas calorias eu tenho que ceder para, por exemplo, 1 grama de água aumentar em 1 grau centígrado a sua temperatura. Tá? Quantas calorias eu tenho que fornecer para 1 grama de água aumentar em 1 grau centígrado a sua temperatura? Ele é dado no SI
em Joule dividido por quilo vezes Kelvin, mas normalmente ele é expresso em Joule por grama vezes grau centígrado ou caloria dividido por grama vezes grau centígrado. Tá bom? E por que eu falo que ele é o conteúdo central dessa relação? Porque veja bem, eu tenho uma figura aqui que está dando um esquema, um exemplo visual de uma estrutura sólida. Tá? Uma estrutura sólida que tem dois tipos de átomos, as bolinhas amarelas estão representando um tipo de átomo, as bolinhas vermelhas estão representando outro tipo de átomo, e você tem um cristal aí, uma estrutura sólida. Só que no mundo real, quando você pega essa estrutura aqui, esses araminhos que estão fazendo a ligação entre os átomos, eles não são rígidos. Os átomos eles estão vibrando e essa distância ela está variando o tempo inteiro. Tá todo mundo aqui nessa rede vibrando, tá? Aí eu venho e encosto um corpo a uma temperatura maior. Veja, esse corpo a uma temperatura maior, com maior agitação, vai começar a agitar a vizinhança dele aqui na borda, e essa agitação da vizinhança vai passar para toda a rede como se a rede tivesse ligada por molinhas. E isso é uma coisa muito complexa. Tá? À medida que você vai aumentando o número de átomos aqui dessa rede de elemento sólido, isso vai ficando extremamente complexo. Então a descrição microscópica desse fenômeno seria impossível, porque a gente está tratando de um sistema que é complexo. Tá? Então seria muito, muito, muito difícil. E se você pensa, bem, eu estou cedendo energia para esse sujeito e esse sujeito vai aumentar a temperatura. Vamos ver como é que é essa relação. A priori, você não tem por que imaginar que essa relação vai ser constante, né? Que você vai ter um Czinho constante aqui relacionando essas duas coisas. Não teria por que você imaginar a priori que a quantidade de energia que você tem que ceder para a água aumentar 1 grama de água, aumentar 1 grau centígrado quando a água está a 10 graus Celsius, ser igual à quantidade de energia que você tem que ceder ao mesmo grama de água para aumentar o mesmo grau Celsius, mas quando ela está a 20 graus Celsius. Tá? O nível de agitação faz essa rede aqui se comportar de uma forma não necessariamente igual. Só que, para nossa surpresa e sorte, a natureza ela se comporta aparentemente desse jeito relativamente simples. De forma que você pode fazer esse teste macroscópico e obter uma relação muito simples. Você pode esquecer essa complexidade microscópica, simplesmente fazer esse teste macroscópico, que é pegar 1 grama de água, começar a ceder energia de forma controlada para esse grama de água e ver quanta energia você deu para ela até ela aumentar em 1 grau. E como você verifica que essa quantidade não se altera desde que a substância esteja no mesmo estado físico, não é verdade o C da água líquida vai ser diferente do C da água sólida, que vai ser diferente do C da água gasosa, tá? Mas o C não varia, ou varia muito pouco, de forma que a gente pode desprezar essa variação, quando a gente está tratando de só de água gasosa, ou só de água líquida, ou só de água sólida, só de gelo. Tá? Então, como esse cara não varia, como esse C não varia, a relação entre a energia que eu dou para uma determinada substância e a variação da temperatura dela vira uma relação linear que é muito simples, tão simples que a gente pode trabalhar ela no ensino médio. Então a natureza nos deu esse presente que foi esse desvio da complexidade, que é o calor específico. O calor específico é uma forma de você driblar toda a complexidade microscópica do problema
de você ceder energia para um determinado corpo e querer saber, a partir dessa energia que você cedeu, qual é a variação de temperatura dele. Tá? Ainda em relação ao calor específico, se eu pego dois elementos, tá? Dois corpos, mas de elementos diferentes, uma pilha de madeira e uma panela de ferro, e cedo para eles a mesma quantidade de energia pelo mesmo tempo, a mesma taxa de energia pelo mesmo tempo, sabendo que esse Czinho M eu estou chamando de calor específico da madeira, que ele é maior do que o calor específico do ferro, e sabendo que as massas desses corpos aqui são massas parecidas, qual vai ter maior temperatura no final? Bem, então vamos lembrar. O calor específico é a quantidade de energia que você precisa ceder para uma unidade de massa de uma determinada substância aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Se você tem o calor específico da madeira é maior do que o calor específico do ferro, você precisa ceder mais energia para a madeira, aumentar 1 grama da sua massa em uma unidade de temperatura do que você precisa ceder para o ferro. Se você está cedendo a mesma quantidade de energia aqui para a madeira e a mesma quantidade de energia para o ferro, a madeira ela vai aumentar menos a temperatura dela do que a panela de ferro, porque é mais fácil para a panela de ferro aumentar a sua temperatura. Então, uma forma de pensar sobre o calor específico quanto maior o calor específico, mais difícil é aumentar a temperatura de uma determinada substância, porque você tem que ceder mais energia para ela. E quanto menor, é mais fácil. Se é mais fácil aumentar a temperatura do ferro, então você vai ter que vai ser que no final a temperatura da panela de ferro vai ser maior. Após um tempo ΔT fixo aqui para os dois corpos, a temperatura final do ferro vai ser maior do que a temperatura da madeira. Por quê? Porque o calor específico da madeira é maior do que o calor específico do ferro. É mais difícil você aumentar a temperatura da madeira do que você aumentar a temperatura do ferro. Tá bom? Uma grandeza que é importante nesse contexto também é a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? Se ao invés de uma substância a gente tiver o interesse de saber quanto calor a gente precisa ceder para um objeto para aumentar sua temperatura em uma unidade, a gente usa a capacidade térmica ao invés do calor específico. Tá? Capacidade térmica ela vai ser dada em Joule por Kelvin no SI, mas ela é normalmente dada também por caloria por grau Kelvin. A capacidade térmica ela se refere a um corpo específico. Então, se no caso do calor específico você tinha o calor específico da água, o calor específico da madeira, o calor específico do ferro, o calor específico do alumínio, o calor específico do oxigênio, do gás oxigênio, a gente tem na capacidade térmica a capacidade térmica de uma determinada massa de água, de um bloco de ferro ou de uma panela de ferro, ou de uma bandeja de alumínio, ou de uma bandeja de plástico, uma determinada bandeja de plástico. Tá? Então são sobre corpos específicos. A capacidade térmica ela é dada pela massa do corpo vezes o calor específico. Então, para você obter a capacidade térmica daquela panela de ferro que a gente mostrou, vai ser a massa da panela de ferro vezes o calor específico do ferro, da substância ferro. Tá? E essa equação, a equação fundamental da calorimetria, se a gente escrever em termos da capacidade térmica, a gente escreve em termos de Czão. Tá? Esse Czão vezes a variação da temperatura. Tudo bem? Só que aqui aí já vai estar bem especificado que esse Czão é de um objeto específico. Aqui é um pouco mais geral porque você pode ter alguns contextos em que você pode variar essa massa. Aqui você já tem a massa determinada, tá? Então, apesar de matematicamente equivalentes, elas não são fisicamente iguais, exatas, porque aqui, esse C aqui está subentendido que você já tem um corpo determinado, aqui você pode tratar de um tanque de água e você pode dividir esse tanque de água em dois corpos de massa diferente e lidar com
com as trocas de calor entre esses corpos diferentes. Tá? Sobre capacidade térmica ainda, a gente pode falar de um exemplo. Como a gente está falar de alguns exemplos, como a gente está lidando de um corpo, se você tem corpos de massas semelhantes ou iguais, você vai ter que, claro, a capacidade térmica ela vai acompanhar o calor específico. Então, se o calor específico da madeira é maior do que o calor específico do ferro e você tem uma pilha de madeira que tem a mesma massa do ferro, até pela expressão da capacidade térmica que a gente acabou de ver, a capacidade térmica desta pilha de madeira, e agora é importante, calor específico é da substância madeira, capacidade térmica desta pilha de madeira. A capacidade térmica desta pilha de madeira vai ser maior também do que a capacidade térmica desta panela, pezinho de panela, aqui, tá? Mas, no entanto, se eu tenho a mesma pilha de madeira e eu pego agora uma panela de ferro muito maior, que vai ter uma massa muito maior do que essa pilha, o calor específico, como ele se trata de substância, ele vai continuar sendo independente dos corpos aqui, da massa dos corpos, ele vai continuar sendo maior sempre da madeira do que do ferro. Só que nesse caso, a capacidade térmica da minha pilha de madeira vai ser menor do que a capacidade térmica da minha panela, que é uma panela enorme, com uma massa muito grande. Como a massa aqui é muito grande, eu acabo que a minha capacidade térmica dessa panela acaba sendo maior do que a capacidade térmica da pilha de madeira. Tá bom? A gente vai voltar naquela nossa simulação para mostrar, para ilustrar, na verdade, para vocês o que é o calor específico e o que é a capacidade térmica. Então, a gente tem aqui água, azeite, um tijolo e ferro. Tá? A gente mostra o símbolo da energia, a gente vai colocar a água no fogo e o ferro no fogo. A gente vai sincronizar os aquecedores também, porque a gente liga um aquecedor, outro aquecedor liga também. A gente coloca a temperatura. A gente coloca o termômetro para medir a temperatura. Em vez de inicialmente o termômetro tá no mesmo nível, então a mesma temperatura para os dois corpos. E aí eu começo a aquecer ambos os corpos. Todos os corpos que foram colocados aqui, eles partem do princípio que tem massa semelhante, tá bom? Nesse caso, como a gente sabe que a capacidade, o calor específico da água é maior do que o calor específico do ferro, é mais difícil você esquentar a água do que você esquentar um ferro. Se é mais difícil você esquentar a água do que o ferro, eu começo a ceder energia para os dois corpos, ceder a mesma energia, na mesma taxa, veja bem, quem que está aumentando mais temperatura? Ferro. Por que ele está aumentando mais temperatura? Começou a ferver a água, eu vou parar, tá? Para não complicar. Quem que está fervendo mais, aumentando mais a temperatura? Ferro. Tá? Por quê? Porque o calor específico do ferro é menor. E se eu resolver esfriar, quem é que vai esfriar mais rápido? O ferro também. Porque a equação fundamental da calorimetria ela serve tanto para quando um corpo recebe calor, quanto para quando um corpo perde calor também. Então, se é mais fácil aumentar a temperatura do ferro, é mais fácil diminuir a temperatura do ferro também. Tá? Agora, para a gente ver a diferença entre capacidade térmica e calor específico, a gente retorna aqui para a configuração inicial do nosso problema, coloca a água aqui para receber calor e faz um teste com o tijolo, porque a priori a gente não sabe qual que é o calor específico maior, se é o do tijolo ou se é o da água. A gente coloca o símbolo de energia, coloca os termômetros aqui para medir a temperatura e sincroniza, né, os aquecedores e vamos ver quem é que esquenta mais rápido. Bem, o tijolo está esquentando mais rápido, certo? Se o tijolo está esquentando mais rápido, ele tem um calor específico menor. Então a água tem um calor específico maior do que o tijolo e do que o ferro. Pois bem, vamos voltar de novo à situação inicial. A gente coloca de novo a água. Agora, a gente coloca tanto o ferro aqui quanto o tijolo. Tá? A gente aumentou a massa
do meu corpo que a gente está querendo verificar se vai ter maior capacidade térmica do que esse becker de água. E sincronizando os aquecedores, vamos ver o que acontece. Opa, desculpa, tem que colocar aqui o termômetro para medir as temperaturas e vamos ver quem é que aumenta a temperatura mais rápido agora. Tá? Então, estamos colocando aqui, veja só. A água, ela aumentou a temperatura mais rápido. Tá? Ela chegou nessa temperatura aqui de... A gente pode resfriar para a gente ter certeza do que a gente está falando, olha só. A água chega nesse nível aqui mais rápido do que o conjunto tijolo-ferro. Portanto, esse conjunto tijolo-ferro ele vai ter a capacidade térmica maior do que a capacidade da água dentro desse becker, apesar dos calores específicos de cada um individualmente ser menor do que o calor específico da água. Mas como a massa deles acaba sendo bem maior do que a massa da água, então a capacidade térmica do corpo, deste corpo aqui, acaba sendo maior a dele do que a da água. Tá bom? Então agora, voltando para nossa aula, a gente ilustrou os conceitos e a gente conclui aqui com a moral da história. Bem, qual que é a moral da história então? A moral da história é a equação fundamental da calorimetria relaciona a variação da energia térmica, né, a variação da energia que um corpo está tendo, com a variação da temperatura, que são quantidades que são relacionadas, mas elas são distintas. Tudo bem, a temperatura está relacionada com a quantidade de energia que um corpo tem, mas ela não é o único parâmetro que vai determinar a energia, nem mesmo a energia térmica. Portanto, é útil que a gente tenha uma relação entre essas duas coisas. Só que essa relação ela poderia ser a priori bastante complicada e ela se mostra muito simples, felizmente para a gente. Tá bom? Algumas aplicações no cotidiano para a gente entender essa relação um pouco melhor. Primeiro ponto aqui, primeira pergunta. Se você colocar uma pedra e um banco de metal sobre o Sol no mesmo momento, qual esquenta mais rápido? E por quê? Digamos que você tem um banquinho de metal e um pedaço de pedra que você pode sentar no seu quintal, você coloca os dois lá debaixo do sol a pino por 15 minutos, qual que você acha que vai estar mais quente no final? Bem, isso pela nossa experiência cotidiana, a gente sabe que o que vai esquentar mais vai ser o banco de metal. Por que ele vai esquentar mais? Porque o metal, ele tem, bem, fora as massas, né, que certamente são bem diferentes, dado que uma pedra sempre é uma coisa com bastante massa, o metal ele tem o calor específico menor do que o calor específico da pedra. Pedra a gente sabe pelo dia a dia que é uma coisa que a gente precisa ceder muita energia para ela esquentar. Demora muito, muito difícil conseguir esquentar uma pedra. Para esquentar uma pedra o pessoal normalmente coloca a pedra na churrasqueira e leva o churrasco inteiro até ela ficar realmente quente. Então, o calor específico da pedra ele é muito maior do que o do banquinho, por isso que ele vai esquentar, o banco de metal vai esquentar mais rápido. E a mesma coisa vale para se você tiver, por exemplo, um corredor, um corrimão de metal sob sol e um corrimão de madeira. Que tem alguns corrimãos que tem corrimãos que tem aquele revestimento de madeira que é justamente para não causar desconforto térmico quando as pessoas encostam nele. Tá? Então a questão aí está relacionada com o calor específico. Segunda questão. Por que se utiliza pedra refratária para fazer alimentos que precisam de temperatura de forno muito alta e constante, como, por exemplo, pão e pizza? Tá? Bem, existe uma diferença muito grande se você for fazer um pão e uma pizza que precisam de temperatura alta nos primeiros minutos e constante, de você colocar ela numa forma de alumínio, de você colocar ela numa pedra refratária. O que é uma pedra refratária? Pode ser uma pedra mesmo, uma pedra de Pirinópolis, ou até uns tijolos que você
coloca assim dentro do seu forno, você liga o seu forno com antecedência, deixa lá 1 hora, e aí a pedra vai ficar quente. E aí, quando você coloca o seu pão, você coloca o pão ou a pizza em cima da pedra. Tá? Por que você faz isso? A pedra ou o tijolo ele tem um calor específico que é muito maior do que o calor específico do alumínio, da forma de alumínio. Então, mesmo que você coloque uma forma de alumínio quente e coloque o seu pão na forma de alumínio, o que vai acontecer? A forma de alumínio ela vai ceder à energia que o pão ali frio, que a massa fria de pão está pedindo, mas ela vai perder temperatura muito rápido por isso, então ela vai ter um decréscimo de temperatura muito rápido e o pão não vai ter aquele choque de temperatura e aquele banho de energia que ele precisa para crescer bonito e abrir pestana, e a mesma coisa serve para pizza. Já se você coloca numa pedra, como a pedra é muito difícil você esquentar e depois é muito difícil você esfriar a pedra, você coloca a massa de pão, ela vai dar um monte de energia, a mesma quantidade de energia que o pão precisa, que ele tirou da forma de alumínio, mas a temperatura da pedra não vai cair. Então ela vai manter a temperatura constante. De novo, por conta do calor específico dela. Tá? Como é muito difícil você esfriar a pedra, ela vai ceder muita energia para a massa de pão, para a massa de pizza frio, e com isso você vai conseguir ceder muita energia mantendo a temperatura constante e fazendo com que o pão esquente mais rápido também, que é justamente o choque que ele precisa para crescer e ficar bonito. Tá? Terceira pergunta: por que casas de paredes grossas parecem mais frias que o exterior durante o dia e mais quentes que o exterior durante a noite se comparadas às casas de paredes finas? Bem, mesmo que as paredes tenham o mesmo material, se uma parede é muito mais grossa que a outra, a massa da parede vai ser muito maior do que da massa da parede grossa, vai ser muito maior do que a massa da parede fina. Se a massa é muito maior, a capacidade térmica da parede grossa ela vai ser muito maior também. Aí, a casa de parede grossa e a casa de parede fina elas vão receber a mesma quantidade de energia do Sol durante o dia, só que vai ser muito mais difícil esquentar a parede com capacidade térmica alta do que a parede com capacidade térmica baixa. Então, essa energia ela vai causar uma variação menor de temperatura na parede, o que vai proteger o interior da casa, vai deixar ele mais fresco. Por outro lado, quando a temperatura externa for inferior à temperatura da parede, a parede vai começar a ceder energia, só que ela vai precisar ceder muita energia para conseguir baixar a temperatura. E isso vai demorar, então ela vai ceder energia e manter o interior da casa também mais quente por mais tempo. Por isso que paredes grossas são vantajosas e casas de paredes grossas são usadas inclusive em regiões desérticas, regiões muito quentes, justamente para dar um isolamento térmico mais eficiente. Agora a gente parte para o nosso exercício. Esse exercício é a questão 89, eu não coloquei aqui, mas é o caderno azul do Enem de 2013. E ele pergunta: aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Então, lembrando dos passos para resolver um problema, que a gente já falou em alguma aula passada, a gente primeiro precisa ter clareza da pergunta. A pergunta é: qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria? Qual a razão entre A e B? A razão entre A e B é A dividido por B. Então, a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria vai ser a massa da água quente dividida pela massa da água fria, para um banho à temperatura ideal. O que é um banho à temperatura ideal? É um banho lá a 30 graus Celsius. Tá? Passando aqui, qual que é
quais são os dados dessa questão? Tá? Os dados dessa questão você tem um corpo de água, aqui a gente já desenha, você tem um corpo de água a 70 graus Celsius que tem uma massa que eu não sei qual que vai ser essa massa que eu vou chamar mq de quente, massa do corpo da água quente, ou do corpo quente, tá? Que ela vai ser misturada com uma massa de água que eu vou chamar de massa fria, que vai estar a 25 graus Celsius. E esse cara vai fornecer energia para esse daqui. Vai passar energia térmica, vai passar calor de um corpo para o outro, quando eles forem misturados. Vai passar o Q aqui. E depois que eles forem misturados, eles vão estar lá juntos fazendo um único corpo e no final eles vão ter 30 graus Celsius. Tá? Então, os dados são temperatura inicial do primeiro corpo, 70, temperatura inicial do segundo corpo, 25, eu misturo eles, a energia de um vai para o outro, um cede energia para o outro, e no final eu tenho os dois corpos juntos a 30 graus Celsius. E quando você tem água que se mistura, qualquer tipo de exercício de água que se mistura, você tem que pensar as águas com temperaturas diferentes como corpos separados, e é isso que te permite resolver o problema. Tá? Bem, o que eu sei que relaciona a variação de temperatura, calor, né, porque ele está trocando calor aqui, está passando energia de um corpo para o outro. O que relaciona calor com variação de temperatura que eu sei é o que a gente acabou de ver, a primeira lei lei fundamental da calorimetria. Pois bem, olha só, a energia, o calor que eu cedi vai ser a massa quente, ela cedeu o calor para a massa fria. Então, o calor que ela perdeu tem que ser igual ao calor que a massa fria ganha. Então, o calor que a massa quente perde é igual ao calor que a massa fria ganha. Como o calor ele está perdendo, esse calor aqui vai ser negativo. Então, para eu conseguir estabelecer essa igualdade com esse cara aqui que vai ser negativo, eu tenho que colocar um sinal menos. Porque menos com menos vai dar mais. E igualdade quer dizer que essas duas coisas são iguais. Isso aqui não pode ser positivo, isso daqui é negativo. Tá? E esse Qzão Q, esse calor da massa quente, ele vai ser negativo. E o calor da massa fria vai ser positivo, porque ele está recebendo energia. Tá? Por isso eu coloco um sinal menos aqui, poderia também colocar esse sinal menos aqui. Tá? Aí eu teria duas quantidades, a igualdade entre duas quantidades negativas não faria diferença. Tá bom? Mas para estabelecer a igualdade eu tenho que colocar um sinal menos, porque eu estou dizendo que a quantidade de massa que o módulo, posso colocar dessa forma, o módulo do calor da massa quente vai ser igual ao módulo do calor da massa fria, porque essa energia que está vindo para cá veio daqui, é a mesma. Essa energia saiu daqui e veio para cá. Então, ela é a mesma. Os sinais quer dizer se um está perdendo e o outro está ganhando, mas em módulo vai ser igual. Mas como esse cara aqui vai ser o módulo de um número negativo, é menos o número. Então, vai ser menos o Qzão Q, vai ser igual ao Qzão F, de calor da massa fria. Tá? Bem, essa expressão de Q está expressa aqui em cima, né? Vai ser menos, esse lado da igualdade vai ser menos a massa quente vezes o calor específico de Azinho aqui é água, vezes a variação da temperatura do corpo quente, vai ser igual a massa fria vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da massa fria. Veja, eu tenho calor específico aqui, calor específico aqui, Ca, Ca. É a mesma substância. Portanto, se ele está numa multiplicação global aqui, está multiplicando todos os termos, eu posso simplesmente cortar esses dois caras aqui, né? Cortando esses dois caras, nem cortei nesse passo aqui, mas já chamou atenção que eu posso cortar eles, tá? A variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial, do corpo quente temperatura final é 30, temperatura inicial é 70. Do corpo frio, temperatura final é 30, temperatura inicial é 25. Isso vai resultar, agora que eu já corto o calor específico, em menos massa quente vezes menos 40 graus Celsius vai ser igual a massa fria vezes 5 graus Celsius. Agora vamos lá, o que eu quero? Qual a pergunta? A razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. O que é a razão entre A e B? A sobre B.
razão entre massa de água quente e massa de água fria é massa quente, mQ, dividido por mF, tá? Menos mQ menos 40 vai dar mais mQ mais 40, porque menos vezes menos dá mais. E eu tenho que, passando esse cara dividindo e passando esse cara dividindo, vou ter mQ dividido por mF, vai ser igual a 5 dividido por 40. 5 dividido por 40 é igual a 1 oitavo. 1 oitavo é igual a meio vezes 1 quarto, que é igual a... O que é 1 quarto? 0,25 dividido por 2, que vai ser igual a 0,125. Sem unidade, porque isso aqui é grau Celsius dividido por grau Celsius. Quando você tem uma unidade dividido pela unidade, a quantidade vai ser adimensional. Isso aqui é uma porcentagem, de uma certa forma, né? Isso aqui está dizendo que a massa quente vai ser 12,5% da massa fria. Tá? Então, porcentagem, razão, não tem unidade. Tá bom? Aqui já estava especificada a resposta, mas a resposta em si não interessa. O que interessa é a gente entender o problema e saber resolver o problema. Tá? Então, é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Calorimetria é um assunto muito interessante. Eu gosto muito, tem uma aplicação vasta e serve muito para a gente entender o nosso dia a dia, para resolver problemas práticos do nosso dia a dia. Então eu sugiro que vocês deem atenção para a calorimetria. É um assunto muito legal, muito interessante, que vai fazer vocês entenderem a natureza ao redor de vocês, o dia a dia de vocês, de forma muito mais profunda e mais efetiva. Tá? Fiquem bem, tenham juízo, se cuidem da sua saúde, cuidem da saúde dos seus. Boas férias para vocês, a gente se encontra em breve, tá bom? Abração.